queridos e preciosos em Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Está pronto para ouvir a voz do Senhor? Deus tem algo maravilhoso para falar ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Fique bem, se solte, relaxe e fique disponível para Deus. Fique atento à voz do Espírito Santo, porque algo grandioso da parte dele, ele irá fazer neste momento, nesta hora, neste nosso encontro. Tá bom? Glória a Deus. O tema do nosso encontro é converta o seu medo. Converta o seu medo. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 32. E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Grava bem isso. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Mas antes de continuar, quero te pedir, meu irmão, para que você curta os nossos vídeos, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. Descubra como Deus fala ao povo dele. Deus continua falando à sua igreja. Deus não está surdo e Deus tampouco está mudo. Ele está falando à sua igreja através do seu santo e glorioso Espírito. Amém? Então, fique atento a tudo que Deus irá te falar nesta noite, nesse dia, o tempo, o momento que você estiver ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Então, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe em nome de Jesus. Se você quer ser notificado das publicações recentes, das que estão sendo divulgadas, é só você acionar o sininho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É bom falar com você. É bom estar aqui e conversar contigo. Compartilhar esta palavra gloriosa, esta palavra que é vida. Compartilhar contigo as boas novas de salvação. Amém? Então, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, que alegria tê-lo conosco ou tê-la conosco. Se inscreva no nosso canal e se delicie com mais mensagens que está disponível no nosso canal, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso falar isso para você, meu irmão que me ouve. Jesus, como bom pastor, ele se posiciona à frente do seu rebanho. É importante você saber isso. Lembra quando nós lemos o texto? E sucedeu que estava no caminho subindo para Jerusalém, Jesus à frente os conduzia. Jesus, como bom pastor, ele sempre vai à frente para abrir os caminhos, para nos mostrar a direção, para nos dar a segurança que precisamos, porque quando sabemos que ele está à frente, nos sentimos confiantes, nos sentimos seguros. Mas o que nos chamou a atenção nesta mensagem, que o Espírito me despertou, porque já havia lido várias vezes, porém o Espírito me chamou a atenção de algo interessante, porque o mesmo Jesus conduzia os discípulos e os seguidores, os outros seguidores. Lembra que diz a palavra? Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam o quê? Sentiam medo. E eu perguntei ao Espírito, mas como? Se era o próprio Jesus que estava à frente, por que reações diferentes? Por que os resultados eram diferentes? Como poderia ter resultados diferentes se ele estava à frente das duas classes de seguidores, o discípulo e outros seguidores, como a Bíblia fala? Então, puxando um pouco mais a fundo sobre a expressão
discípulo é aquele que recebe disciplina. Aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa é um aluno. Segue a ideia ou imita os exemplos do outro. Então, você observa que o discípulo ele tem uma definição um pouco mais profunda. Ele não apenas segue, mas ele recebe a disciplina, ele recebe a instrução de uma outra pessoa, é um aluno, ele segue a ideia, ele imita os exemplos. O seguidor é aquele que segue, é aquele que admira, é um aliado. Você observa que no meio da política se fala que o partido está aliado ao governo. Aliado. O fato de estar aliado não quer dizer que está concordando com tudo que o governo faça, mas por necessidade, por interesses, aquele grupo de partido, aquele partido está seguindo o outro partido, por haver interesses nessa parceria. Então, seguidor ou discípulo? Porque a Bíblia fala que os seguidores tinham medo. E eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que seguir a Jesus é um passo importantíssimo. Mas quando Jesus quis falar a respeito do que iria acontecer com ele, quando Jesus quis falar a respeito de mistérios, o que diz a palavra na parte C? Uma vez mais, ele reuniu à parte, separadamente, os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Quando somos aqueles que não apenas seguimos, que não apenas nos aliamos, que não apenas admiramos, mas quando somos recebedores da disciplina, quando estamos dispostos a seguir as instruções, quando deixamos de ser apenas seguidores e passamos a ser um aluno, seguir as ideias, imitar os exemplos, nos tornamos mais íntimos. E nessa intimidade, Deus se revela. Quando nos tornamos mais íntimos, Deus revela os seus mistérios. Quando nos comprometemos com Ele, Deus, Ele se revela. E quando Deus se revela, diz a palavra que os discípulos, eles ficavam admirados. Então, a diferença está aí, porque quando nos comprometemos com Jesus, quando não apenas seguimos, mas nos tornamos discípulos, imitadores, seguimos suas instruções, diz a palavra que isso causa um impacto tão diferenciado que chama de admiração. Porque eles ficavam admirados. Você veja que Jesus estava à frente deles, tanto os discípulos quanto outros seguidores. Mas os discípulos o admiravam pelo que estavam ouvindo, pelo que estavam vivenciando, enquanto outros tinham medo. É preciso converter esse medo em admiração. É preciso converter essa posição de apenas aliado, de apenas andar junto, e converter essa posição de discípulos para discípulos, porque o discípulo é comprometido. O seguidor apenas segue, e com isso ele sente medo. Ele ouve as coisas, ele vivencia as coisas, mas ao invés de admirar esse Deus que tudo pode, esse Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, eles sentiam medo. Por que isso? Por que isso? O que chamou a atenção é que Jesus estava à frente de todos eles, discípulos
e os seguidores. Mas enquanto os discípulos estavam admirados, os demais sentiam medo. Por quê? Porque eu pergunto se era o mesmo Jesus. O mesmo Deus desperta diferentes reações. Isso é intrigante. O mesmo Deus desperta nas pessoas diferentes reações. Uns, admiração, que os torna mais comprometidos, que os torna mais envolvidos com a palavra, e outros têm o medo. E o medo trava, o medo causa pavor. O sinônimo de medo é pavor. A pessoa, quando está apavorada, ela trava os seus movimentos. É preciso se livrar disso. O medo também é sinônimo de ansiedade. A ansiedade trava. A ansiedade menospreza, se auto-menospreza. A pessoa ansiosa se sente menor, não no sentido de humildade, mas no sentido de inferioridade. Isso é triste, isso é problemático e é preciso lançar fora esse medo. Por quê? Porque Jesus está à frente. Converta esse seu medo em admiração por Jesus, porque Ele está à frente. E se Ele está à frente, meu irmão, está tudo bem. Creia que tudo entrará nos eixos. Creia que Deus irá te dar vitória em todos os aspectos. As situações são difíceis, os momentos são difíceis. Claro que são, mas estamos num mundo que não é o nosso. Estamos aqui como peregrinos. A Bíblia fala, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, mas como vós não sois deste mundo, ele vos odeia. Somos odiados pelo mundo por causa do amor que sentimos por Cristo, por causa da admiração que sentimos por Ele. Quando ouvimos a Sua palavra, que é vida, que é viva e eficaz, nos sentimos admirados das coisas que Ele faz, das coisas que Ele fala. É maravilhoso, meu irmão. Seria o fato de despertar essas duas reações diferentes? Seria pelo fato de que a fé não é de todos? Ou seja, então eu devo entender, como alguns pregam, eu mesmo já preguei isso em alguma época da minha vida. Então, Jesus escolheu um para ter fé e outro não. Eu não acredito mais assim. Eu acredito que a fé é de todos. Ela não é de todos, perdão, mas ela é para todos. Ela pode não ser de todos, porque nem todos acreditam, mas é para todos aqueles que quiserem. É para todos aqueles que se dispuserem a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio no que Tu podes fazer. A fé, ela é para todos. Infelizmente, ela não é de todos, porque você veja, Jesus pregava, Jesus fazia milagres naquele lugar. Enquanto os discípulos admiravam, outros tinham medo. Então, a fé não é de todos, como diz a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, está escrito: orai para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então, a perversidade, a maldade, às vezes, não permite que a fé, na maioria das vezes, é claro, sempre, ela não permite que as pessoas creiam, que as pessoas acreditem que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus pode curar um câncer, que Jesus pode curar um paralítico, que Jesus pode dar vista ao cego, que Jesus pode salvar casamentos, que Jesus pode libertar o oprimido. Por causa da perversidade, da maldade humana, a fé não é de todos, mas ela é para todos. A fé é para você, meu irmão, que crê, para você que acredita, porque está escrito que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto ouvirem e crerem no seu nome, foi dado a este o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se você ouvir e crer, meu irmão, você tem de Deus esta fé. Quando ouvimos ela e cremos com o coração, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Receba essa palavra no teu coração, meu irmão. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E diz que todos estavam ouvindo. Mas o que aconteceu então?
Por que os resultados foram diferentes se a fé vem pelo ouvir? Enquanto os discípulos admiravam, os outros seguidores sentiam medo. Por causa da maldade, por causa da perversidade humana. A fé não é de todos. Ela é para todos. Grave bem isso. A fé é para todos. Ela não é de todos, mas ela é para todos. Só sei que os admiradores foram chamados para conhecer os mistérios. E os que estavam apenas ali, ouvindo, sem compromisso, foram colocados à parte. Eu pergunto a você, meu irmão, você é um discípulo? Você é alguém que admira? Ou você é apenas alguém que está ali por estar, aliado porque acha bonito? Porque se você quer ser um discípulo, você precisa se comprometer. Você precisa expulsar esse medo. E esse medo tem que ser expulso, eliminado, converter esse medo em admiração por Jesus. Você não foi chamado para ter medo de Deus. Você não foi chamado para ter medo de Jesus. Você foi chamado para admirá-lo, para conhecer os seus mistérios, para viver a vida eterna com Ele, para ser mais do que vencedor, para herdar a vida eterna. Amém? Recebe essa palavra no teu coração? Então é preciso converter esse medo em admiração por Deus. Parar de ter medo do que está acontecendo aí fora. Creia em Jesus. Creia somente e verás a glória de Deus. Quero orar por você. Senhor amado, eu oro por esta que me ouve e declaro em nome de Jesus que caia todo medo. Caia por terra todo medo. Caia por terra, Deus, toda ansiedade, toda depressão. Que teus filhos te admirem, te amem, Senhor, pelo que tu és, não pelo que tu és, não pelo que tu é capaz de dar. Porque quando nós admiramos o Senhor pelo que tu és, naturalmente tudo o que tu tens vem para as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por esses que nos ouvem e declaramos que eles se convertam e convertam esse medo nesta hora pela admiração, Deus, por admirar o teu santo e poderoso nome. Assim te pedimos, Pai, e declaramos bênçãos sem medidas na vida de todos eles, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Graça e paz, querido, e até o nosso próximo encontro.